Gente boa, eu quero dividir com você uma palavra que eu tenho uma expectativa muito forte, que ela inspire você e te ajude de forma a avançar. A gente tem ouvido já há muito tempo, primeira vez que eu ouvi isso, acho que faz uns 15 anos, pastor Bill Hybels, numa conferência do Summit, pregou a igreja local, a esperança do mundo. E depois daquela vez eu já ouvi isso uma centena de vezes em diferentes ambientes, e isso é uma verdade. A igreja local, ela é a esperança do mundo, é o plano de Deus, o plano de redenção, que o pastor Fabrício falou, hoje de forma tão feliz, ele tem a igreja como uma protagonista desse plano, ela é parte desse plano. Mas a igreja, ela vai ser a esperança do mundo, se ela for fiel, se ela cumprir a sua missão, senão ela vai ser mais ela vai ser uma frustração para o mundo. E nós queremos ser a esperança do mundo, mas para isso nós temos que entender que nós temos uma resposta a oferecer, uma mensagem a dividir, um trabalho a ser feito, e nós não podemos falhar nisso. Jesus nos deixou uma missão muito clara. A missão de Jesus, nós já ouvimos muitas vezes, está lá em Mateus 28, né? Ontem o pastor Josué falou, né? Nós temos que viver o grande mandamento para obedecer a grande comissão, né? A grande comissão você já conhece de cor e salteado: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os agora todas essas coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então essa é a missão da igreja. Esse é o nosso trabalho. Nós podemos explicar esse trabalho de várias formas, mas em resumo, o trabalho da igreja é fazer discípulos de todas as nações, batizá-los, ensiná-los e ajudá-los a se multiplicarem. Agora, para cumprir essa missão, nós temos que ter algumas atitudes. E hoje eu quero falar sobre atitudes. Atitudes que a igreja precisa ter para ser a esperança do mundo. E sempre lembrando, né, partindo da premissa que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, pedras vivas, amém? O prédio, tudo isso aqui ajuda a missão, mas a missão quem faz somos nós somos pedras vivas. E para isso eu quero então ler um texto com vocês, que vai ser o texto base da nossa pregação, Lucas 5, do verso 1 ao 10, e aqui tem muitas atitudes, mas eu vou falar apenas de 3 atitudes, que nós temos que ter para sermos a esperança do mundo na nossa geração. Então Lucas 5, do verso 1 ao 10, diz assim o texto: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar ao povo, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então disse Jesus a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Amém? Meus irmãos,
A igreja, a sua igreja, a igreja local, será a esperança do mundo, desde que ela não desista da sua missão. A igreja só vai ser esperança do mundo se ela não desistir da missão. Porque o texto começa o seu relato no verso 2, dizendo que aqueles homens já haviam desistido da pesca. O texto começa dizendo que eles tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Estavam indo para casa, sem peixe, sem comida, com as redes lavadas. Meus irmãos, eu desconfio que tem muito cristão aqui nesse lugar, que tem muito pastor, tem muito líder, tem muita gente que também já desistiu da missão e foi para casa lavar rede. Eu desconfio e eu tenho medo que entre nós hajam homens e mulheres que estão no modo lavar as redes. Eu tentei, eu trabalhei a noite toda, eu me esforcei, eu dei meu melhor, mas não deu peixe, não deu nada, paciência. Outros que façam, vou lavar as redes e vou para casa, vou parar com tudo, desistir. E meus irmãos, eu tenho encontrado ao longo da minha vida pastoral, muita gente boa, aliás, que já foi boa, muita gente que já fez muita coisa, e que hoje está lavando a rede, guardando a rede. Desistiu de pescar, desistiu de ir para o mar, desistiu de ir atrás do peixe. Eu tentei, mas não deu. Eu tentei, mas não me ajudaram. Eu quis, mas alguém não me ajudou. A convenção não me ajudou. O líder não me ajudou. Não sei quem, o governo, a família, enfim. Mas o fato é que aqueles que já foram pescadores, eu receio que hoje estejam lavando as redes. Lavar as redes, numa linguagem mais popular, pastor Josué, mais simples, é ligar o modo manutenção. Se nascer, eu apresento. Se pedir, eu caso. Se por acaso se converter, eu batizo. Mas o fato é, eu fico esperando, estou no modo manutenção. Se der, se não der, não quero me desgastar, eu vou lavar as redes. Eu vou ficar fazendo manutenção. Eu vou pensar na igreja, domingo, um pouquinho antes do culto. Daí eu ligo o modo igreja. Ei, eu espero, apesar de eu ter medo, eu espero que entre nós não tenha ninguém que ligou o modo manutenção, que esteja vivendo o modo manutenção, porque quem ligar o modo manutenção, lamento dizer, mas vai decrescer. Quem ligar o modo manutenção, quem ficar lavando as redes, não vai avançar, não vai crescer. E eu lamento dizer que a sua igreja está correndo o risco de fechar suas portas. Aqui em Brasília, eu já fiquei sabendo de várias igrejas, batistas e não batistas, que fecharam as portas, que encerraram atividades. Mas que entre nós isso não aconteça mais, amém? Que não seja assim entre nós, porque nós só vamos ser a esperança do mundo, se nós não desistirmos da missão. Ei, olha para mim aqui agora, eu tenho para te dizer uma palavra, não desista da missão, não desista da missão, por mais que você tenha se frustrado, eu trabalhei e não deu resultado, continue. Sabe qual foi uma frase forte que eu ouvi do pastor Josué? Ele diz o seguinte: eu sou um exemplo de perseverança. Eu quero aqui entre nós estar do lado de homens e mulheres que são exemplos de perseverança. Meus irmãos, eu e o Rodrigo conhecemos uma missionária que foi vinculada à nossa igreja em Porto Alegre, o Paz da Areia. Ela trabalhou 30 anos entre os índios Palmaris, lá na Amazônia, 30 anos. Quando ela chegou naquela tribo, aquela tribo estava em extinção. Havia pouco mais de 200 índios daquela etnia.
E ela, solteira, com uma outra mulher solteira inglesa, começaram a trabalhar ali, evangelizando aqueles índios, construindo um alfabeto, traduzindo a Bíblia para aquele alfabeto, e elas ficaram 14 anos, meus irmãos, naquela tribo. 14 anos, sem batizar ninguém. Ninguém. 14 anos. Pegaram em 14 anos, várias vezes malária. Quem estava no norte sabe que quem pega malária mais do que 2, 3 vezes, fica muito debilitado. Meus irmãos, essa mulher pegou mais de 10 vezes malária ao longo da sua vida. Pensa numa mulher debilitada. Mas depois de 14 anos, pastor Cláudio Peçanha, começou a se batizar o primeiro, o segundo, o terceiro. E meus irmãos, depois de 30 anos entre os índios, ela havia experimentado um avivamento naquela etnia. Quase toda aquela etnia havia se convertido ao Evangelho. Quase toda aquela etnia. Ela se aposentou e deixou a Bíblia traduzida por o Novo Testamento inteiro. Ela se aposentou deixando o Novo Testamento traduzido para a língua palmari. Porque ela foi perseverante, ela não desistiu da missão dela. E eu creio numa coisa, Débora, Kelly, eu creio numa coisa. Que quando a gente persevera, quando a gente anda em fidelidade, quando a gente trabalha de forma íntegra, quando a gente tem um coração em Deus, a gente pode ficar 30 anos esperando por alguma coisa grande, mas em 3 anos, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Jesus ficou 30 anos esperando, meus irmãos. 30 anos Jesus ficou esperando em silêncio. E em 3 anos, Ele mudou o mundo. Em 3 anos Ele mudou o mundo. Se você for alguém fiel ao Senhor, se você for alguém que persevera, alguém com coração em Deus, uma hora a faísca vai incendiar. Uma hora o sopro vai mover. Tem uma canção que diz o seguinte: quem mandou largar as redes? Conhece essa? Canta para nós, Rodrigo. Canta um pedacinho dessa música, porque essa é uma boa pergunta. Quem mandou você parar? Quem disse que você tem que ir para casa lavar as redes? Quem disse? Canta, Rodrigo, para nós um pouquinho. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. De novo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ei. Eu vou te honrar. A igreja será a esperança do mundo quando ela insiste na missão. A igreja não pode desistir da missão. Agora ela precisa insistir na missão. E o texto mostra isso. Quando Pedro olha para Jesus e diz o seguinte: Jesus, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou insistir, eu vou lançar a rede de novo. E agora, no verso 5, Pedro pega a rede, aquilo que ele tinha guardado, que ele estava já lavando, ele leva a rede para o barco, vai para as águas mais profundas e lança a rede de novo. Ele entendeu que ele podia tentar de novo. Ele entendeu que ele podia recomeçar mais uma vez. Ele entendeu que o milagre viria na insistência. Ele tinha o contrário de desista, insista. Igreja, povo de Deus de Brasília, insista. Você viu esse congresso, porque você precisa sair daqui dizendo, eu vou insistir na missão. Eu vou insistir na missão. Eu vou insistir. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa bem séria aqui para mim. Olha para mim aqui. Você e eu não precisamos reinventar a roda. Nós simplesmente precisamos colocar a roda para girar.
Nós precisamos colocar a roda para girar. E sabe o que isso significa na prática, no nosso contexto? Colocar a roda para girar é aplicar os princípios de igreja multiplicadora. É trabalhar trabalhar pela oração, pela evangelização discipuladora, pela formação de líderes, compaixão e graça e plantação de igreja. Isso é colocar a roda para girar. Talvez alguns aqui entre nós estão tentando reinventar a roda. Não precisa. A roda já existe. Você precisa apenas colocá-la para girar. Igreja multiplicadora, o que em resumo é o que? É um movimento, é um esforço, é uma mobilização para colocar, para girar os princípios básicos que todos nós concordamos. Alguém aqui é contra a oração? Alguém aqui é contra a evangelização discipuladora? Alguém é contra a compaixão e graça? Não, ninguém é contra. Agora, nós temos que fazer isso acontecer. Temos que colocar a roda para girar. E isso requer o quê? Insistir. Insistir. Insistir no culto, insistir no PGM, insistir na evangelização, insistir na oração, insistir no trabalho do dia a dia, insistir. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que ser aqueles que fazem acontecer, ou morrem tentando. Pastor Fabrício falou hoje, eu prefiro errar tentando, do que não tentar. Mais água. Eu preciso alcançar, cumprir a missão, ou morrer tentando. O que eu não quero é desistir. Eu quero insistir. Troque o verbo desistir pelo verbo insistir. Amém? Eu acho que você não ouviu. Troque o verbo desistir pelo verbo insistir. É desse jeito, amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E finalmente, a igreja vai ser a esperança do mundo, quando seus membros, as suas pedras vivas, os seus discípulos, se tornarem pescadores de gente. Nós só vamos ser a esperança do mundo, se nós formarmos um grande time, onde cada um de nós é um pescador de gente. Pescador de gente, e aqui eu preciso agora da tua atenção, preciso ser um pouquinho pedagógico aqui. Pescador de gente é aqueles que entenderam o que significa evangelização discipuladora. E eu preciso que você entenda isso hoje, se você ainda não entendeu. Evangelização discipuladora é um conceito onde evangelismo e discipulado não são coisas independentes, separadas, mas são coisas interligadas, contínuas. Não sabe onde uma acaba e outra começa. Elas estão ligadas, estão inseridas. Ou seja, eu evangelizo e eu estou discipulando. Eu acompanho aquela pessoa. Eu vou levar ela do ponto zero ao ponto M, ao ponto da multiplicação. São coisas interligadas. Eu vou te dar aqui um exemplo para isso. Eu chamo aqui, eu costumo chamar que evangelização discipuladora é levar alguém do ponto zero ao ponto M. M de multiplicação. Tem uma figura aqui que vai te ajudar a entender isso. Olha só. Deixa eu chamar aqui, ó. Vem aqui, Josué, vem aqui. O que é andar do ponto zero ao ponto M? Josué aqui é alguém que nunca ouviu o Evangelho. Alguém que não conhece o Evangelho. Então, eu vou orar pela vida dele e eu vou apresentar o Evangelho para ele. Aqui, ó, o Josué está no ponto zero. Não conhece, está no ponto zero, está ali, ó, sozinho. Vivendo a vida dele por conta própria. Bom, eu me aproximo dele. E eu começo a testemunhar para ele com a minha vida. Eu falo para ele de Jesus, conto meu testemunho, eu oro com ele, eu encorajo ele. Até que em algum momento da caminhada, ele vai receber Jesus como Salvador.
vai fazer uma oração de entrega da vida para Jesus, vai dizer, eu aceito Jesus, eu quero seguir Jesus. Aí ele está já avançou um pouco, já está ali no ponto onde ele se converteu. Entendeu, né? Foi salvo, o nome dele foi escrito no livro da vida, recebeu o Espírito Santo na sua vida. Aí, não acabou ainda. Eu vou ajudar agora o Josué a ir um pouquinho mais. Josué, agora tu tem que se batizar, cara, é o próximo passo. E eu vou ajudar ele a se batizar. Vamos lá, batizar ele. Pá, batizei Josué, né? Foi batizado. Ok, acabou? Não, não acabou. Agora eu vou ajudar o Josué a conhecer a minha igreja. Eu vou querer que ele se integre na igreja, que ele faça amigos na igreja, que ele sirva na igreja, que ele participe das atividades da igreja, que ele crie vínculos na igreja, para que ele amplie os seus vínculos. E ele vai estar aqui participando dos cultos, se inserindo. Até que eu vou também ajudar ele a entender um pouco mais do Evangelho. Eu vou estudar com ele a Bíblia, eu vou levar ele para estudar a Bíblia comigo, na minha casa, na escola bíblica, no pequeno grupo. Eu vou capacitando ele, eu vou repartindo com ele aquilo que eu sei da Bíblia. E se eu estou um passo na frente dele, eu já posso ter o que ensinar para ele. Até que chegou um ponto que ele vai dizer, Cabral, eu conheço um amigo meu. Quem? O Luiz Cláudio. Vai lá, traz ele para cá agora, pega ele ali para nós. Daí ele começa, agora, o Josué vai começar a fazer com o Luiz Cláudio o que eu fiz com ele. E ele vai fazer toda aquela caminhada, vai falar do Evangelho para o Luiz Cláudio, vai ajudar ele a se converter, vai levar ele para o batismo, vai trazer ele para a igreja, e vai por fim batizar ele, enfim, até o ponto que eu digo, Josué, tu já está bom, cara, tu está grandão, tu já tem discípulo, tu já tem filho na fé, ele já é meu neto na fé agora, viu, porque ele já se multiplicou, e aí ele chegou ao ponto M, porque ele se multiplicou. Isso é um ciclo virtuoso da evangelização. Tu sai do ponto 0 e vai até o ponto M, o ponto da multiplicação. Obrigado, gente, vocês são bons atores. Meus irmãos, evangelismo, portanto, não é convidar alguém para ir num culto, não é dar apenas uma Bíblia para alguém, não é fazer uma oração por alguém. Tudo isso é semeadura, tudo isso é legal, ajuda, faz parte, mas fazer discípulos é levar alguém do ponto 0 ao ponto que ele se multiplica. Quando a igreja tem muita gente fazendo isso, ela é a esperança do mundo. Agora, quando tem só uma pessoa fazendo isso na igreja, ou duas, meu irmão, a esperança é muito pequena. Nós temos que trabalhar para que todos os nossos irmãos, os nossos membros, discípulos, todas as pessoas, todos os convertidos a Jesus, persigam esse ciclo. Quanto tempo vai levar daqui ao ponto M? Depende. Pode ser que para alguns leve 6 meses, para alguns leve 1 ano, para alguns 2 anos, para alguns 10 anos, enfim, não faz diferença. Agora, uma coisa eu te garanto, se você levar alguém do ponto 0 ao ponto M, quando esse cara chegar no ponto M, a chance dele se perder, se desviar, é quase 0. Porque ele já viveu todo o processo. Esse cara, a chance dele se perder é muito pequena. Por quê? Porque ele já vai estar consolidado. Ele vai ter passado por várias etapas. O problema nosso, ei, olha para mim aqui agora e guarda isso. É forte, hein? Que nós temos muitos crentes que estão há 30 anos na igreja, que só chegaram ao batismo. Nem eles conseguiram se multiplicar ainda. Talvez o nosso problema é que nós temos muitos líderes na igreja que sequer eles se multiplicaram. Talvez o meu papel seja como pastor ajudá-los eles a se multiplicarem primeiro, para que esse ciclo, para que eles possam viver o ciclo todo de levar alguém do ponto 0 ao ponto M. É isso que nós temos que fazer como igreja, meus irmãos. Quando você entende isso, você vai dizer, pastor, isso não é fácil. Eu vou dizer, é verdade, não é fácil. Se fosse fácil, seria miojo. Mas isso se chama evangelização discipuladora.
Não é fácil. Mas essa é a nossa missão. Ninguém disse que seria fácil, meus irmãos. Não é fácil, claro que não é fácil. Mas aí que está o poder de Deus. Aí que está o nosso desafio. A missão não é fácil, mas eu acredito que nós vamos dar conta. Eu creio que você vai dar conta. Eu creio que cada um aqui consegue fazer isso. Eu creio. É possível. É possível. Basta que você insista. Não desista, mas insista. Não desista, mas insista. E você vai dar conta disso. Sabe o que nós precisamos, meus irmãos? Mais importante do que nós fazemos programas, fazemos PGMs, fazemos classes, fazemos treinamentos. A coisa mais importante da nossa missão é ajudar alguém a sair do ponto zero e ir ao ponto M. Essa é a nossa grande missão. E eu quero que você saia daqui com esse comprometimento. Senhor, eu quero ajudar pessoas a ir do ponto M, aliás, do ponto zero ao ponto M. Quantas pessoas? Quantas for possível. Quantas for possível. Na parábola do semeador, Jesus disse o seguinte, que a semente que for mais ou menos, vai dar fruto de 30 por 1, mais ou menos. A que for boazinha, 50 por 1. A que for boa, 100 por 1. Ei, você pode multiplicar pelo menos por 30. Se você for um pouquinho melhor, por 50. E quem sabe chegar a 100. E meus irmãos, sabe qual é o poder da multiplicação? Alguém aqui trabalha com multinível, já trabalhou com multinível? Evangelização é tipo assim, ó, se você ajuda uma a se converter, se você ajudar uma pessoa ao ponto M, aquele outro vai fazer isso com outro, e com outro, e com outro, e daqui a pouco, indiretamente, você já alcançou muita gente, porque você ajudou o primeiro a fazer o processo, ajudou o segundo, e aquilo, meus irmãos, é uma jornada virtuosa, que você não tem ideia do impacto que isso pode gerar, do impacto que isso possa gerar. Amém, gente? Amém. Sabe que o Evangelho, pastor Fabrício é alguém muito bem informado sobre a biografia de grandes pioneiros, de grandes missionários, plantadores de igreja, que trabalharam por esse Brasil, por esse mundo, plantando igreja em diferentes lugares, fazendo coisas gigantescas pela evangelização mundial, aqui no país e fora do país. E sabe o que esses homens tinham no seu DNA? Eles tinham uma capacidade de insistir muito maior do que talvez a nossa geração. Nós vemos uma geração onde as pessoas desistem muito fácil, onde as pessoas abandonam um compromisso, um ministério, uma responsabilidade na primeira dificuldade. E tem gente que está deixando de fazer a obra de Deus por coisas pequenas, por miudezas, porque no fundo, meus irmãos, não desenvolveram uma capacidade de suportar. Como disse o pastor Josué, quem ama, suporta. O amor tudo suporta. O amor por Deus me faz suportar o que? O cansaço, a dificuldade, as dores, as limitações. O amor me faz suportar, o amor me faz mais forte. E para, meus irmãos, levar para a igreja ser a esperança do mundo, nós vamos precisar de homens e mulheres que são pescadores de gente, mas que são fortes, que são fortes, que são resilientes, que não desistem, que sabem se recompor depois de uma frustração, que não vão lavar as redes, mas vão voltar para o mar de novo. E eu gosto de explicar isso usando uma figura. Essa aqui é uma caneca de alumínio. Quem aqui, põe aqui a próxima, você conhece aqui, talvez tu tenha na tua casa, muitas canecas como essa, de porcelana. Caneca bonita.
caneca de louça, caneca que você põe numa mesa legal. Só que essas canecas têm um problema. Qualquer batidinha, lascou. Bateu aqui, ó, quebrou. Não vou bater aqui para não dar um problema, né? Mas, olha só, tem muita gente que até acha legal uma caneca de porcelana. Ela é mais cara, ela é mais chique, ela é mais bonita, é mais vistosa, porém ela é frágil. Se você colocar no fogo, ela vai rachar. Colocar no freezer, vai rachar. Se cair no chão, vai quebrar. Se alguém der um bico, ela vai se espedaçar todinha. Me alcança ali, por favor. Enfim, essa caneca de porcelana, que ela é bonita, ela é legal, mas ela é frágil. Agora, essa canequinha aqui, meu irmão, essa aqui, ó, ela aguenta cair no chão, ela aguenta pancada, ela vai pro fogo. Tu quer cozinhar um ovo, tu põe aqui, vai ter um ovo cozido. Tu quer fazer um chá, vai ter chá. Tu quer fazer um café, ela vai aguentar. Tu quer botar aqui uma água gelada para gelar, ela vai gelar. Tu vai colocar ela no freezer com algum sorvete, vai ficar ali gostoso. Ela serve para tudo. Ela pode ser feinha, ela pode ser simples, ela pode custar R$2, mas ela aguenta a pancada. Ei, eu preciso nessa igreja, eu preciso em Brasília, homens e mulheres como uma caneca de alumínio. Pode ser até meio feinho por fora, mas vão aguentar a pancada. Não vão desistir. São aqueles que aguentam e vão para o fogo, vão para o frio, mas vão cumprir a missão. Nós precisamos cumprir a missão, porque nós só vamos ser a esperança do mundo quando nós não desistirmos da missão, quando nós insistirmos com a missão, e quando nós formos pescador de gente, que leva alguém do ponto 0 ao ponto M. Quem crê nisso, fica de pé, por favor. Banda, vem pra cá. Eu quero chamar aqui na frente hoje aqueles que não vão desistir da missão. Eu não quero estar perto daqueles que estão lavando as redes. Não é hora de lavar rede, meu irmão. É hora de ir para o mar. É hora de ser pescador de gente. É hora de evangelizar. É hora de ter compaixão e graça. É hora de acreditar, de insistir. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, amém?